101.5, Frecaneca FM, eu sou Janaína Serra e esse é o Mamas, Minas e Manas, o programa que traz maternidades e infâncias para a pauta da Rádio Pública do Recife. Mamas, Minas e Manas vai ao ar toda terça-feira, às 2 da tarde, entre 2 e 3 da tarde, na faixa Mulher, faixa fixa na grade aqui da nossa programação da Rádio Pública do Recife. Bom, a gente vai continuar a nossa série, começamos uma série na semana passada, nessa retomada do Mamas, aliás, o início de uma temporada, né? Porque não encerramos a nossa participação na grade, mas tivemos o tempo de pausa, no final do ano e programação de verão, retomamos agora e retomamos com a série Futuros Possíveis. Na semana passada conversei com Daniel Costa Lima, a gente falou sobre masculinidades e agora vamos falar sobre, dentro desse Futuros Possíveis, a gente escolheu um nome aqui que é Espelho Meu. Vamos falar sobre construção de identidade, vamos falar sobre crianças racializadas, sobre saúde mental de mulheres mães que precisam lidar, fortalecer essas crianças, se fortalecer e vão procurar caminhos, né? A gente vem para cá sempre para procurar caminhos e ainda bem, estamos sempre muito, muito bem acompanhadas. Hoje eu tenho comigo aqui Kátia Brandão. Esse programa vai ser dividido em 2 entrevistas. Eu vou conversar com Kátia Brandão e com Mirti Santos. Vou apresentar as duas e sigo a conversa com Kátia, que já está aqui com a gente no online. Kátia é psicóloga clínica, especialista em psicologia junguiana, com enfoque na prática clínica. Tem os estudos voltados para as questões da psicologia em diálogo com as relações étnico-raciais, ou seja, a saúde mental da população negra. Depois, sigo a conversa com Mirti Santos. Mirti é advogada, é idealizadora do primeiro clube de literatura, de leitura antirracista aqui no Brasil, Pretaria Black Books. Daqui a pouquinho a gente tem essa conversa. Kátia, boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Jana. Agradeço, pelo convite mais uma vez, estar aqui com vocês para dialogar, aqui na Frecaneca. A gente gosta de te ouvir, você sabe, né? É muito bom estar contigo. Olha, Kátia, vamos começar por começar do início, né? Eu falei de crianças racializadas, a gente, com isso, fala de identidade, né? E aí eu queria que você falasse para a gente, né, de uma forma não acadêmica, para que todo mundo pudesse entender o que é isso, né? O que é construção de identidade quando a gente está falando especialmente de etnia, né? De etnia, de raça. Vamos embora? Jana, é uma pergunta complexa, mas ao mesmo tempo me faz pensar assim, na perspectiva de construção de identidade. O que constrói a nossa identidade é muito da nossa cultura, o nosso ambiente familiar, a nossa psique também está envolvida nessa construção de identidade formativa, essa questão da personalidade. Então, acho que essa construção de identidade se passa por estarmos acessando também e estarmos integradas dentro de uma determinada cultura, em um determinado país, quando a gente pensa no Brasil, E tudo vai compondo nossa identidade, o que a educação dos nossos pais, a educação na escola, as músicas que a gente escuta desde a infância, os livros que a gente lê, o que os nossos pais leem para a gente, os filmes que a gente acessa, as séries, os vídeos. Então, tudo vai fazer parte, dessa construção tão complexa que é a identidade, Voltou, deu uma pausa aqui na Deu sua... uma pausa. Deu uma caída aqui na sua conexão para a gente, mas fala, os vídeos que a gente acessa, os livros que a gente lê, tudo isso contribuindo para a formação da nossa identidade, né? Sim. E a educação também, que a gente vai tendo dentro de nossos lares, e na escola, Então, isso vai construindo também. É lugar primeiro, né? E, inclusive, é o primeiro lugar onde se sofre racismo, né? Isso. Ô, Kátia, tem uma... Eu queria começar falando
de um livro. Eu não trouxe ele aqui para ler o trecho para a gente, mas a gente até conversou um pouco sobre ele antes de começar a entrevista, que é do Daniel Munduruku, meu avô Apolinário, e o Daniel fala da afirmação, né, da identidade desse menino como indígena. Então, ele é criado na aldeia, e em dado momento ele sai, vai estudar e começa a ser reconhecido pelos outros, né, essa coisa do olhar do outro, como um índio, e no sentido pejorativo, né? E ele conta dessa trajetória dele, né, desse olhar do outro para ele, e de como ele se reconhece primeiro, e a partir disso se fortalece através do contato do avô. Ele vai sempre para a aldeia, né? Ele está sempre retornando. E com esse avô, ele consegue entender quem ele é, saber quem ele é, e ter orgulho e seguir. E aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre como a gente consegue filtrar esse olhar do outro. Essa pergunta é de $1 milhão, né? Assim, mas como que a gente consegue filtrar esse olhar? Né? Se fosse simples, mas assim, é importante isso, né? Que é esse, eu acho, que é primeiro se reconhecer, né? Como tal, e aí conseguir poder seguir, né? Sim, interessante, né? Acho que nos debates em relação às questões raciais, né, dos povos negros e dos povos indígenas, né? Muitas vezes nesse processo, quando a gente vai falando principalmente de racismo, né? A gente muitas vezes fala assim no sentido de que você pode não saber que você é preto, mas a pessoa branca ela vai saber quando ela vai ser racista com você. Ela sabe quem é preto e quem não é, né? Ela vai te olhar e ela vai ser racista com você, sendo uma pessoa racista, né? E vai saber. A gente fica nessa. Aí é quando a gente fala da questão, na questão de pessoas pretas, né? O colorismo, do quanto o colorismo também vai nos separando, né? Quem é mais preto, quem é menos preto. E a gente sempre vai por esse viés de que as pessoas brancas sabem quem são pretos. Então a gente não precisa ficar nessa guerra de quem é mais, quem é menos preto, né? E isso que você traz desse livro, que eu achei muito bonito, assim, de alguma forma, né? Essa questão da educação, né? Ele vai para a escola, né? E na escola ele é apontado a isso como uma pessoa como índio, né? Nesse lugar pejorativo, né? E do quanto nesse lugar da escola, que foi que você falou, é um lugar onde se sofre o racismo, né? Esse primeiro lugar, principalmente, tem a família também, dentro da família, numa família que não tem consciência, né, racial, isso aparece, o racismo, de alguma forma, né, essa projeção do racismo, mas do quanto a educação, quando a gente pensa, quando eu penso enquanto mãe de uma menina preta, quando eu penso enquanto a psicóloga, né, atendendo pessoas racializadas, né, na clínica, de como a educação é uma ferramenta de combate ao racismo, né, estrutural. É uma ferramenta de enfrentamento, de combate ao racismo estrutural. Então, do quanto, quando você fala de educação, né, quando a gente pensa na educação, essa é a base, né? E a educação também entra como essa construção de identidade. A criança preta vai para a escola, a criança indígena vai para a escola, e quando chega lá não se reconhece, não se vê naquelas narrativas, né? A gente até tem a lei, né, 10.639 de 2003, que inclui o ensino de história e cultura afro-brasileira no currículo escolar, e tem também um adendo, né, que é a lei 11.645 de 2008, que ela amplia o conteúdo na escola para a cultura indígena, e que são leis que têm mais de 20 anos. Mas a gente tem um desafio, hoje em dia, de que elas sejam implementadas nas escolas, principalmente as particulares, né? Eu penei, não sei como foi para você e outras mães, né? Assim, esse desafio de encontrar uma escola que tem essa perspectiva, que siga esse calendário, né?
entendendo que o que é que tem, o que é que se traz dessa cultura, né? Quais são as contribuições dos povos negros no Brasil, quando a gente fala territorial, né? Do Brasil, dos povos pretos, dos povos indígenas, dos quilombos, que teve essa união dos povos pretos e povos indígenas. Isso também constrói identidade, isso também constrói segurança, isso constrói autoestima das crianças indígenas, das crianças pretas que estão na escola, né? Então, do quanto essa negligência também, né, de não aplicar isso no calendário acadêmico, também faz com que a gente regrida muito nos processos, né, de romper, né, com esse racismo dentro das instituições educacionais, principalmente, né? E aí se segue, né, falando sobre a Princesa Isabel, se segue falando sobre o descobrimento do Brasil, se segue trazendo narrativas que não fazem mais sentido, né? E não traz uma narrativa atualizada, né? Uma narrativa que a gente vem falando, vem trazendo, vem tirando esses espelhos que estão soterrados, né, assim, e não se reconhece a presença, né, negra na cultura e na história brasileira, a contribuição desse legado negro indígena, né, nas escolas. E assim, a gente pensa nas escolas, mas nas famílias também, né? Nas famílias negras, nas famílias brancas também, o que é que a gente está falando, né? Como é que a gente está lidando com essas crianças em relação a dar uma educação antirracista dentro e fora das escolas, né? Então, esse é um grande desafio, assim, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, acho que eu falei, só fui. Não, respondeu, contribuiu, né? Porque é uma discussão, é uma luta, né? Na verdade, Isso, sim. você tem uma mudança sentida já, né? Mas muito, muito caminho pela frente ainda. Isso. Agora, quando eu percebo, assim, quer dizer, uma dúvida que eu tenho, que é a gente acreditar no que falam sobre a gente, sabe? Esse olhar do outro sobre a gente. É claro que quando você tem um recorte, você está falando de racismo, você está falando de uma coisa muito, muito maior, de alguém chegar, né, vou buscar fazer um exemplo aqui, espero que não seja mal sucedido aqui no meu exemplo, mas se alguém me diz que eu sou incompetente, né? Por exemplo, isso vai chegar para mim de uma forma. Mas se alguém me diz que eu sou incompetente porque eu sou uma mulher negra, isso tem um outro peso. Agora, o que eu queria era saber. A gente tem, me parece, eu estou aqui de psicologismo, que a gente tem uma certa facilidade de acreditar nisso, que de uma forma, acho que esse exemplo pode representar bastante gente, assim, que de uma forma geral é fácil acreditar na crítica, né? Sim. E assim, a gente como se fortalecer nesse sentido, né? De acreditar quando falam que é bom e que você pode sim, né? Essa coisa da mãe, sabe? Pensando nessa mãe, né? Pensando nessa mãe que vai dar força, que olha com esses olhos amorosos e de acreditar, né? Naquela criança. Por que a gente cai, assim, derrapa, né? Cai nesse buraco de acreditar no ruim? Tem essa questão da imagem, né, Jana? A imagem coletiva, ela tem seu poder, né, sobre nós, assim. Quando a gente olha para os lugares de poder e não se vê, né, isso nos impacta também. Isso reafirma algo sobre nós, né? E do quanto nós, enquanto pais de pessoas, de crianças negras, né, também temos que todo o tempo, né, tá reforçando, né, na construção da identidade, da segurança dessa criança, esse lugar de potência também. E como é que a gente faz isso de alguma forma, né? A gente tem muita narrativa em relação a pessoas pretas e indígenas no lugar do sofrimento, né?
É importante até certo ponto a gente acessar essas narrativas, acessar isso, mas do quanto também é importante a gente trazer para os nossos filhos o lugar de potência também, né? Uhum. A gente não vai poder controlar fora do ambiente familiar, do ambiente ali com os pais, como as outras pessoas vão lidar com os nossos filhos, né? Porque a gente não tem esse controle, infelizmente, né? Uhum. Mas a gente vai, nesse lugar de fortalecimento, trazer com que essa criança acesse repositórios de saberes ancestrais, né? Essa criança precisa saber da história dela, precisa saber da história do povo dela, né? Então, acessar isso fortalece a psique, fortalece a identidade, né? Fortalece em se colocar, né? Quando sofre violência de alguma forma, né? O responder, o trazer para casa, não sei, né? Cada criança vai lidar de uma forma, né? Então, esse fortalecimento dela interpretar o mundo, né, vem muito da nossa casa, do nosso lar, né? O que essa criança está lendo, está vendo sobre os povos, né, africanos, né? Às vezes numa coisa simples. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma professora dando aula nessa perspectiva de antirracista, né? Ela simplesmente falando dos turbantes, né? Por que as pessoas usam turbantes, o que significa, aquelas cores vivas africanas, né? Então, tem outras formas também, né? A gente olhar para o samba, para a música, né? Acho que a música tem muito disso, né? O que a gente vai apresentando de música para os nossos filhos, né? Artistas negros e negras, negros, assim, que estão, né? Apresentar uma Lineker, apresentar um Paulinho da Viola, apresentar artistas, né? Uma coisa boa. Pessoas de importância que sejam pessoas pretas e indígenas, né? Para Uhum. que elas também se vejam. Acho que a representatividade é muito importante nessa construção de autoestima também, né? Nesse caminho da clínica, o que chega assim para você em relação a isso, para que você possa, queria que você trouxesse para a gente, né? A gente tem esse público de, vou falar em mulheres, a gente está na faixa mulher, né? Mas de mulheres mães, mas de pessoas que gestam, vamos falar de famílias, né? Que estão vivendo isso e que podem encontrar caminhos assim no que você, na sua fala, no seu direcionamento. Queria que você trouxesse um pouco para a gente de como que as pessoas, quem te busca, né? O que tem sentido em relação a isso, ao racismo, à construção da identidade, a esse reconhecimento. Fazer uma janela aqui, porque a gente começou, falei do livro, e você trouxe esse, né, do reconhecimento, quer dizer, você tem que voltar, né? Tem que voltar para a aldeia, tem que voltar para o seu, tem que voltar para o seu lugar, né? Você tem que saber de onde vem. No final, a gente vai. A resposta vai sendo sempre essa, né? Você tem que saber a sua origem para poder seguir. E como você trabalha com essas mulheres mães, não sei se chega para você crianças e adolescentes também. Atualmente eu não atendo, né, nem criança nem adolescente, mas chegam pessoas adultas, né, na clínica e elas trazem, né, as pessoas que chegam, né, que são pessoas pretas, assim, elas chegam quebradas, né, por essa perspectiva, pela ferida que o racismo faz na gente, né, e nos Uhum. nossos, porque a gente acha que não, mas o racismo direto, indiretamente, né, ele vai nos afetando, né? A gente vê um noticiário Uhum. trazendo uma pessoa sofrendo violência racista, aquilo afeta também, nos afeta, né? Então, mesmo que não aconteça, porque é um sofrimento coletivo, né? Tem essa questão do individual, mas tem do sofrimento coletivo, né? É um trauma coletivo, né? Uhum. E essas pessoas chegam assim no processo, né, tentando entender por que ansiedade, por que depressão, por que baixa autoestima, né, por que tanta insegurança.
Então, tem N razões nesses quadros, assim, mas o racismo sempre vai atravessar, né? E daí parece que as opressões elas vão se somando, né? Porque tem a questão do racismo, se é uma mulher, o racismo, e por ser mulher, depois por ser mãe, se é uma pessoa trans, é o racismo, e também a transfobia, e só É um vai assim, somatório, né? né, É Kátia? o somatório de tudo, né? Uhum. Então, é um somatório de exclusão, é um somatório de preconceitos, de violências sofridas, né? Dentro e fora do seio familiar, né? Porque por mais que essa pessoa tenha uma família toda preta, né? Vai aparecer também, né? A não consciência, né? O auto-ódio, né? Dentro da própria família, de alguma forma, às vezes, né? Então, o trabalho é esse, assim, né? Essa construção, né? A gente vai construindo juntos, dentro do espaço terapêutico, né? Recontando essa história, revendo os episódios desde a infância, né? Mas também tentando trazer esse lugar de encontrar sua turma, encontrar e acessar esses reservatórios de saberes ancestrais, né? Música, livros, séries, isso também faz parte da construção, cinema, pensar em outras narrativas, acessar outras narrativas, viver outras narrativas também, né? Então tem todo uma construção dentro desse espaço de escuta da dor, mas de escuta da potencialidade também do nosso povo, assim, né? Uhum. Então acho que é esse o caminho que a gente vai tentando trilhar, né? Tá bonito. Ô, Kátia, o tempo passa voando, olha. A gente tem poucos, mas a gente tem 5 minutos. Eu queria te ouvir mais, mas acho que a gente podia terminar, já que a gente está falando de futuros possíveis, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso, sabe? O que que você sonha, né? Em relação ao que a gente falou, esse espelho meu, que a gente possa se olhar com generosidade, né? Reconhecendo nossa potência, nossa beleza, né? Num sentido amplo. Queria saber o que você Até me tem emociona falado muito aqui. sobre isso, né? Sobre isso, né? Sobre o poder tanto da importância do sonho, o sonho, né? Do sono, quanto é isso, sonhar, né? A gente precisa sonhar com um futuro melhor para poder construir esse futuro, né? Se só acredita no que está tudo acabado, está mesmo. Eu acho que o meu sonho de futuro é por mais consciência, assim, né? Eu acho que é isso, consciência, né? Mais consciência, mais cuidado com o outro, né? Mais olhar amoroso, acolhedor para o outro, né? Eu acho que é esse o sonho, né? Que a gente tenha mais, cada vez mais consciência, né? Para lidar com o mundo, para lidar com a gente, para lidar com os desafios também, né? Eu acho que é isso que o Brasil precisa, assim, né? De consciência, de memória, né? O mundo inteiro precisa de memória e de consciência, né? Eu acho que eu não queria, né, que essas crianças vão ser adultas, né? E que adultos serão esses, né? Então, que crianças sofressem racismo, que crianças sofressem transfobia, que crianças sofressem homofobia dentro das escolas, em suas vidas, na sua família. Então, é isso. Acho que consciência e amor. Kátia, obrigada. Olha, eu vou te pedir uma dica, porque eu sei que você é uma leitora, assim, né? Tá sempre, inclusive, busquem o Instagram de Kátia, ela dá várias dicas lá de leitura. E aí eu queria que você trouxesse umas dicas para a gente, pudesse compartilhar aqui com o nosso público. Então,
eu indico, estava até procurando uma outra leitura aqui, mas enfim. Eu indico todos os livros da Bárbara Carini, né? Como Educar Crianças Antirracistas, Como Educar Educadores Antirracistas. Tem um livro também da Prof. Letícia, que é uma mulher preta, trans, e que ela escreveu um livro para criança. O nome do livro é Leca, né? Então, Letícia é uma mulher trans, autora, pedagoga, professora, doutora em educação, e ela escreveu um livro chamado Leca, né, que trata de uma menina, de uma criança trans, né? Então, eu acho que é importante a gente começar a pensar infâncias de uma maneira mais ampla, né? E eu acho que são esses 3 livros que eu indico hoje. Maravilha. Kátia, muito obrigada. A gente sabe que vai se ver de novo, porque Kátia está sempre, é uma voz importante para a gente aqui na Frecaneca FM. Aqui para o Mamas Minas e Manas, a gente está tanto aqui, né, quanto com Priscila, quando você fala também sobre o autocuidado. Então, te agradeço demais o tempo, a participação, as palavras, bora sonhar mesmo com construir, né, futuros possíveis e melhores para a gente. Obrigada, Jana. Obrigada, Frecaneca, mais uma vez. Bom, gente, eu conversei com Kátia Brandão. A Kátia é psicóloga clínica, especialista em psicologia junguiana, com enfoque na prática clínica, trabalha com saúde mental, tem esse enfoque, né, da população negra. A gente vai seguir essa conversa com a Kátia está dentro de uma série chamada Futuros Possíveis. A gente está falando aqui sobre construção de identidade, falando sobre crianças, falando sobre mulheres mães também, populações racializadas. Daqui a pouquinho eu sigo essa conversa com Mirti Santos. Essa é a nossa primeira parte do Mamas Minas e Manas desta terça-feira.